A maior cobertura aqui na Jovem Pan, você sabe, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também o ex-governador Geraldo Alckmin estão reunidos em São Paulo com partidos da coligação para estabelecer uma estratégia para ampliar o palanque da campanha presidencial. Quem está acompanhando é a repórter Beatriz Manfredini e ela justamente fala do local. Beatriz, uma grande expectativa aí, praticamente um pontapé inicial. Ainda não é campanha, mas a gente sabe que é campanha. Beatriz, bom dia. Bom dia para você, Marcelo, para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã, segunda edição. Pois é, ainda não é campanha, mas é um evento muito importante para dar início de vez a essa campanha da chapa Lula-Alckmin, né? Essa primeira reunião de coordenação da campanha dos dois, e aqui estão presentes, então, não só o ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin, como diversas outras autoridades, não só do PT e do PSB, os partidos de ambos, como também de outras siglas, aquelas são 7 siglas no total, né? Que fazem parte do Vamos Juntos pelo Brasil, a frente lançada, então, com cabeça aí do PT e do PSB para as eleições agora de outubro de 2022. Então, estou falando de partidos como Solidariedade, PSOL, PCdoB, PV e também Rede. Cada partido trouxe aqui o presidente, né, da sigla e mais 2 autoridades representando. Então, cada partido trouxe 3 pessoas. Temos a presença aqui, por exemplo, do PSOL, de Guilherme Boulos, temos a presença de Márcio França também, do PSB, lembrando que também tem aquele impasse aqui em São Paulo para quem será o candidato do governo, né, do estado de São Paulo, Palácio dos Bandeirantes, Márcio França ou Fernando Haddad. Mas o que eu apurei aqui internamente é que o foco hoje dessa conversa mesmo, dessa reunião que começou por volta das 10 horas da manhã em um hotel aqui na região da Avenida Paulista, deve ir até 1 da tarde, é mesmo o foco da eleição presidencial, então na chapa Lula-Alckmin. Claro que sempre pode surgir assuntos das eleições estaduais, como aqui em São Paulo, que nós temos um entrave, temos entraves também no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, Santa Catarina, mas o foco hoje mesmo são as eleições para o Palácio do Planalto. A gente ouviu por aqui que tem uma esperança grande aí que a presença de Geraldo Alckmin faça com que essa chapa consiga dialogar com outras frentes, trazer mais um pessoal do centro também para apoiar essas eleições. Disseram, inclusive, por aqui que essa eleição pode ser decidida ainda em primeiro turno, então por isso que é preciso ir com força total neste momento. E agora a reunião, então, continua acontecendo. Tem uma expectativa de que, ao término, os presidentes desses 7 partidos falem, deem uma coletiva de imprensa. A gente apurou que já tem data para a primeira viagem em conjunto de Lula e de Alckmin. Eles devem viajar entre os dias 1º e 3 do mês que vem, primeiro para o Rio Grande do Sul e depois para Santa Catarina. Então, hoje ainda deve sair daqui dessa reunião mais detalhes sobre essa agenda de campanha, sobre como vai funcionar nas ruas, na internet, como que será feita essa campanha do PT-PSB. Marcelo. Exatamente, né, Beatriz? E fica aquela expectativa de suavizar também o discurso do presidente, que passa aí do radicalismo, promete rever as reformas que foram verificadas no país, a autonomia do Banco Central, não a privatização. Então, também reduzir esse radicalismo que pode impregnar, evidentemente, em Luiz Inácio Lula da Silva. Claro que toda a corrupção também vai ser lembrada pelos seus opositores, o processo que nós tivemos na Justiça, a investigação, depois toda essa reviravolta no Supremo Tribunal Federal. E Alckmin também teria esse papel de dialogar com os setores mais fechados, justamente ao PT, né? O agronegócio, por exemplo, muito fechado hoje com o presidente Jair Bolsonaro, né, Beatriz? Exato, Marcelo, ele vai ter esse papel de dialogar com o centro, quem sabe mais ao centro-direita e até mesmo com a própria esquerda. No próprio PSB, por exemplo, tem uma ala ainda resistente a essa candidatura conjunta ao nome do ex-presidente Lula. Então, o objetivo é que Geraldo Alckmin consiga dialogar, consiga circular e suavizar para conseguir mais apoio para a chapa Lula-Alckmin, né? O Randolfo Rodrigues esteve aqui agora há pouco, ele também falou sobre essa expectativa e que eles também querem sentar para conversar com o pessoal da chamada terceira via. Então, a gente está falando aí provavelmente do nome de Simone Tebet, do MDB, quem sabe de João Dória, do PSDB, e também com Ciro Gomes, do PDT. Eles querem fazer essa conversa, querem ver se conseguem trazer o pessoal para mais perto, para um apoio maior dessa chapa, Marcelo.
Beatriz Manfredini, então, acompanha a expectativa, então, do término dessa reunião a partir das 13 horas. Claro, você terá todos os detalhes aqui na Jovem Pan. Retoma agora o José Maria Trindade, de Brasília. Zé Maria, você sempre fala, né, e é nítido isso, que praticamente já se discute aí o segundo turno, Bolsonaro-Lula, só se houver uma reviravolta, que pode acontecer, claro, eleição é sempre assim, mas de qualquer forma, quando você fala se aproximar da chamada terceira via, de Ciro Gomes, se imagina que haverá uma disputa muito acirrada e o segundo turno, Zé Maria, por mais que 2% aqui, 3% ali, todo esse percentual pode definir uma eleição, né, Zé Maria, no segundo turno? Exatamente, e há um movimento novo, é a tentativa de antecipar o segundo turno, e isso é possível. Diante de candidatos fracos demais, né, e a inexistência dessa tal terceira via, que eu chamo mula sem cabeça, daquela que todo mundo ouve falar, mas que ninguém nunca viu, ou seja, nunca comprovou a existência da mula sem cabeça, né? Tem gente que diz que já viu a mula sem cabeça abanando as orelhas e fungando e saindo fogo pelas ventas. Imagine, mula sem cabeça abanando orelhas. Então, é essa a terceira via. Então, há um processo, uma tentativa de antecipar o segundo turno, ou seja, liquidar as eleições já no primeiro turno. Esse processo que está aí já sendo colocado em prática pelo PT faz parte disso, exatamente uma tentativa de unificar discursos. Quem critica as pesquisas eleitorais, e eu digo que as pesquisas são reais, do momento até a eleição tem muita coisa para fazer. E o principal, eu diria, que é a campanha eleitoral. Então, não se iludam, eles estão calçados em pesquisas eleitorais e pesquisas qualitativas e detalhadas, dessas que não são publicadas, mas aí todo mundo acredita, né? Porque baseiam os candidatos. São as pesquisas que mapeiam a mente, a intenção do eleitor. Todo mundo sabe que 30% de um lado, 30% de outro, estão aí, né? Bolsonaristas e petistas, e os que defendem Lula. E, enquanto isso, uma maioria está solta. E é aí que pretende chegar o PT. Essa reunião é uma tentativa de fazer uma nova carta, daquela que foi feita no passado, carta ao povo brasileiro, dizendo que Lula não é de esquerda. O próprio Geraldo Alckmin é esta carta. E é por isso que ele está compondo essa fotografia, compondo esse quadro, para dizer, olha, eu não sou de esquerda, eu estou aqui com o Geraldo Alckmin, foi governador de São Paulo, né, privilegiou o capital, ele não deu guinada à esquerda e assim por diante. Então, é esta disputa baseada em pesquisas internas não publicadas, mostrando que a eleição não está definida coisa nenhuma. As pesquisas que falam é de alguns que já decidiram. A maioria está ainda nesse bloco para ser conquistado.